Bom dia, investidor, que está começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março de 2016. Depois de uma semana histórica no mercado com uma alta de mais de 20%, poderia ter um investidor que esperava uma realização de curto prazo. Talvez a Bolsa começasse a cair um pouco, o dólar voltasse a subir. Nos minutos iniciais do mercado futuro, lá por volta das 9 horas, 9h05, o mercado sinalizou para isso. O Ibovespa Futuro começou o dia em queda, caindo quase 1%, enquanto o dólar subia. Mas já nos minutos seguintes a Bolsa já virou. Nesse momento, 10 horas e 6 minutos, o Ibovespa Futuro sobe 0,76%, enquanto o dólar voltou a cair, agora cai 0,18%. O mercado volta para o campo positivo, Ibovespa Futuro acima dos 50 mil pontos. O Ibovespa à vista ainda cai, mas muitas ações ainda não abriram no pregão de hoje, né? Principalmente as ações que mais subiram na semana passada, ainda não iniciaram o pregão. Só dar uma olhada rápida aqui. Pelo menos metade do Ibovespa ainda não iniciou os pregões, principalmente as ações da Vale, que o minério de ferro está subindo 19% lá fora e a Vale deve abrir com uma forte alta, puxando o Ibovespa para o campo positivo nesses minutos iniciais. Se o rally da semana passada foi bom, essa semana mostra que ainda há um pouco de fôlego comprador, pelo menos nos minutos iniciais do pregão. Bom, vamos dar aquela passada rápida nas notícias, depois a gente volta para as cotações dos principais ativos. Mas agora, só para dar um highlight, a Bradespar, que é a hold que detém ações da Vale, nesse momento sobem 6,27%, cotada a 5,76%. A Vale ainda não abriu, assim como o Itaú. Agora, acabou de abrir nesse momento, Vale 3 subindo 8,5%, cotada a 19 e 17,95, já foi para R$18, e a Vale 5 sobe 6,3%, cotada a R$12,46. Vamos dar uma atualizada aqui para já pegar a valorização no mês, né? A Vale 3 já sobe 50% nesse mês com a alta de hoje, enquanto a Vale 5 sobe 45% nesse curto mês, é o quinto pregão do mês apenas, e uma alta de mais de 40% para os dois papéis. Bom, falando sobre as notícias, né? Primeiramente, os preços do minério de ferro para entrega imediata na China disparam 19,5% nessa segunda, seguindo os fortes ganhos nos contratos futuros da commodity, que foram impulsionados por expectativas de que as siderúrgicas chinesas estão planejando um aumento na produção do aço no curto prazo, mais uma medida de estímulo que tende a ser estudada pela economia chinesa, já que a atividade do país não mostra-se tão forte quanto esperavam. Pouco antes da Bolsa abrir, a Vale mostrava alta de 7% no pré-market de Nova York, os ADRs da Vale. Agora vamos falar de Brasil, né? Muita notícia no campo político, eu vou tentar resumir porque tem muita coisa para falar. Primeiramente, o Teori Zavascki deve homologar a delação do Delcídio, segundo informações da coluna Radar Online da Veja. O relator da Lava Jato no STF homologará nos próximos dias a delação do Delcídio de Amaral. O fato será acompanhado por uma nova operação dirigida a pessoas citadas, segundo a colunista Vera Magalhães. A delação de Delcídio anima defensores do impeachment no Congresso, já que há a citação direta da atual presidente, do ex-presidente, na sua delação. Ainda sobre política, o Temer começa a falar de reunificação do país. Ele falou em evento público, não mencionou o nome Dilma. Nesse mês deve sair o programa do PMDB e a gente pode ter uma sinalização mais clara se vai ter uma ruptura nesse momento ou se eles vão guardar para o final do mandato da Dilma, uma ruptura com o governo. Já se espera que o PMDB tenha um candidato à presidência em 2018, não é oficialmente o Michel Temer, mas tudo indica que seja. E ainda, de acordo com o Estado de São Paulo, a oposição quer unir esforços para retomar articulação pelo impeachment da Dilma Rousseff, né? Também notícias saíram no jornal nesse fim de semana, indicam que a oposição quer trabalhar em cima do tema impeachment para evitar o ataque ao ex-presidente Lula e, com isso, não criar um status de vítima para o governo atual, né? Porque tudo isso pode acabar fortalecendo o ex-presidente, transformando ele em uma vítima de um golpe, um suposto atentado à democracia, enfim. A oposição, o discurso dela nessa semana deve ser mais de atacar a presidente Dilma e não o ex-presidente Lula, deixar isso apenas para o lado jurídico.
O STF negou a liminar pro Lula de Lula para suspender as investigações acerca das denúncias feitas contra o ex-presidente. Ainda no campo político, uma pesquisa feita pela Ipsos mostrou que a desaprovação da Dilma chegou a 91% e 57% apoiam o impeachment. A pesquisa foi divulgada na sexta-feira à noite. Ainda sobre política, o pecuarista José Carlos Bunlai, segundo informações do Valor Econômico, disse que ele está negociando a delação premiada com investigadores da Operação Lava Jato. De acordo com o jornal, o empresário, que é amigo do ex-presidente Lula, reuniu-se com procuradores há cerca de 2 semanas e foi indagado sobre a sua disposição em colaborar com a Força-Tarefa. Se a delação for realizada, Bunlai poderá esclarecer as suspeitas do Ministério Público Federal de que Lula teria conhecimento e aprovado a contratação do grupo Chanin para operar o navio sonda da Petrobras, tendo como contrapartida um empréstimo de 12 milhões de reais contraído por Bunlai do Banco Chanin. Outro ponto de interesse seria a investigação do sítio Atibaia. Uma frente da investigação apura se Bunlai intermediou pagamentos para a compra do imóvel. Bom, ainda tem muita coisa no campo político. Ontem teve uma entrevista com o Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul e também ex-ministro da Justiça. Atacou a conduta do Moro, mas deixou claro que o Lula tem que mostrar que é uma pessoa honesta, uma pessoa ética, e ele vai passar por esse julgamento e vai ter que provar isso. E também ele disse que não consegue mais ver perpetuidade do governo do PT à frente do governo, né? Uma entrevista também muito bacana, eu trouxe até aqui para o programa, que saiu ontem na Folha de São Paulo. Eduardo Janete da Fonseca, um dos grandes pensadores de economia do Brasil. Nas últimas 2 eleições ele foi conselheiro econômico da Marina Silva. E ele disse que essa reversão de expectativas tão rápida torna inevitável, quase que inevitável, que em 2018 venha um novo candidato fora do establishment político, né? Fora daquele eixo que a gente está acostumado a ver nas eleições. E também falou sobre a falta de crença de que o próprio governo atual, né, ele até falou, por mais boa vontade que eu tente encontrar dentro desse governo atual, eu não vejo capacidade de ele retomar o mínimo de iniciativa. Ele perdeu o controle do processo político de forma irrecuperável. E o melhor cenário que ele vê para o atual governo Dilma é ir se arrastando e sangrando até o final do mandato. Essa opinião bem enfática do Eduardo Janete, um grande pensador. Para quem assina a Folha de São Paulo, vale a pena pegar o caderno de ontem de mercado e ler a entrevista dele. Ficou muito bacana. É muito bom ter um grande pensador assim, trazendo uma opinião sobre o futuro do Brasil. Para fechar, antes da gente ir para as pautas, para os destaques corporativos, toda segunda-feira a gente tem o Boletim Focus. E como não podia ser novidade, né, o PIB mostrou uma piora nas perspectivas. Foi de 3,45 de queda para 3,5 de queda para 2016. A expectativa para 2017 ficou estável, alta de 0,5%. E apesar das quedas recentes do dólar, as projeções para o dólar continuam acima dos R$ 4,00. Agora é em R$ 4,30. Teve uma leve queda em relação aos R$ 4,35 da semana passada. Falar em 3,5% de projeção do PIB, essa é a mesma projeção que a Fitch trouxe para o Brasil em comunicado divulgado hoje. Ela piorou as projeções para a economia brasileira para queda de 3,5%. A projeção anterior era de queda de 2,5%, apontam os economistas da Agência de Classificação de Risco. Bom, a gente vai ter uma semana bem agitada no campo político. Na pauta econômica aqui dentro, a gente tem a ata do Copom na quinta-feira de manhã, mas se a reunião do Copom não foi importante para o mercado, dificilmente a ata vai acabar tendo peso, mas também vale a pena ficar de olho, né? Teremos IPCA essa semana, pode dar uma bela diretriz, muito mais clara do que a ata do Copom sobre o que vão fazer com taxa de juros. Vamos ter discurso nos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão, e também vale a pena ficar de olho nas eleições norte-americanas, qualquer novidade que pode surgir. Muita coisa acontecendo lá e isso o mercado ainda está negligenciando, pelo menos aqui na esfera nacional, já que tem se dado muito mais atenção às altas da Bolsa por causa do campo político. Bom, vamos dar uma atualizada aqui nas nossas cotações. Agora 10 horas e 14 minutos, Ibovespa sobe 0,68%. Antes de falar das maiores altas e baixas, vou mandar aí agora no chat para vocês 2 links importantes. O primeiro do Visão Técnica de sexta-feira, a gente trouxe o Fernando Góes da Clear Corretora. Para quem não
acompanho o trabalho do Góes. Semana passada foi bem legal o trabalho dele, porque ele conseguiu acertar em cheio uma recomendação de compra com opções da Petrobras que renderam ganhos de até 1000%. Isso o investidor conseguiu montar no momento mais barato da operação. Ele também acertou um belo trade com ações da Gol e da Via Varejo, dando uma verdadeira aula de onda 3, tendo ganhos de mais de entre 60% e 100% com esses dois papéis. Foi uma aula bem bacana. Ele falou que está bem otimista com o mercado, mas que agora é momento de cautela, porque a alta foi muito esticada. E outro link que eu vou colocar para vocês é da mudança extraordinária na carteira do InfoMoney que a gente realizou na semana passada, né? Para quem não acompanhou o InfoMoney na Bolsa na sexta-feira, a gente gravou no InfoMoney na Bolsa a atualização da carteira. Eu vou mandar para vocês o link para vocês baixarem a nova carteira InfoMoney. A gente fez a mudança como a gente faz toda virada de mês, só que a gente fez uma mudança extraordinária, principalmente pelas notícias que saíram no final da semana passada, que era inevitável, mudou completamente a nossa perspectiva. A gente está bem mais arriscado, a nossa carteira está bem mais arrojada agora, pensando em Bolsa de Valores. Bom, começando pela maior alta do dia, Vale 3, seguida de Bradespar e Vale 5, Uzi Minas também está subindo bastante, CSN vem logo atrás, Metalúrgica Gerdau e Gerdau, elas estão subindo entre 4,5% e 9,5%, chegaram até a subir 10,5% as ações ordinárias da Vale. É o Kit Commodities ganhando força com a notícia de que o minério está subindo 19%, como a gente já falou no começo do pregão. É difícil falar se essa alta é sustentável ou não, mas de fato é um movimento muito forte, não tem como fazer preço nessas ações que já acumulam ganhos de mais de 60%, né? Se a gente pegar, por exemplo, a ação da Uzi Minas, 64% de alta nesse mês, nesses 5 pregões de março. Continuando aqui entre as maiores altas aparecem Embraer e Fibra, apesar do dólar já voltar a cair, são duas exportadoras que caíram muito forte na semana passada, então um movimento corretivo para cima é até natural. Nesse mês a Embraer, por exemplo, ainda cai 21%, enquanto a Fibra cai 16%, mesmo com as altas de hoje. Vamos olhar na ponta de baixo, destaque negativo, aparece BMF Bovespa caindo 1,5%, uma ação que subiu muito forte na semana passada. Mesmo com essa queda, o papel ainda sobe 25% no mês de março. Estácio, Croton cai mais de 1%, Lojas Renner cai 1,5%, Bradesco, Banco do Brasil cai 1% e Raia Drogasil cai 0,8%. Temos notícia do setor educacional. Vamos começar por elas, porque as ações estão caindo bem. Vou pegar aqui... Segundo a Folha de São Paulo, o número de novos alunos deve cair 20% até 2018, novos alunos para a graduação. Isso pode estar fazendo um pouco de preço nas ações do setor educacional. Também papéis como toda a Bolsa em geral subiram bastante. Eles ficaram até um pouco atrás, né? Com essa queda, Estácio, por exemplo, está acumulando alta de 11% apenas nesse mês. É uma opinião curta e grossa, né, do setor educacional. Muito se fala que, vindo uma mudança de governo, que é o que acabou animando os mercados, seria negativo para essas empresas, pois um novo governo deve vir com corte de estímulos e o FIES pode ser o primeiro alvo desses cortes, né? Já que há muito estímulo em cima do FIES. Bom, sobre Petrobras, vamos dar uma olhada na Petrobras, como é que está? Subindo 1%. Duas notícias importantes sobre Petrobras. Primeiro, a produção total de óleo dos ativos no processo de cessão é de aproximadamente 35 mil barris por dia, o que corresponde a menos de 2% da produção total da companhia. Isso falando da mudança na cessão do pré-sal, o impacto poderia trazer na empresa. Além disso, no sábado foi registrado um incêndio na unidade de hidrotratamento de diesel na refinaria de Pasadena, na propriedade da Petrobras, no Texas. O acidente ocorreu 1h15, horário de Brasília, e deixou um funcionário ferido. Ainda sobre o setor educacional, né, a gente já falou, mas tem outra notícia. A Ânima aprovou a criação de uma joint venture com o grupo francês Le Cordon Bleu, de ensino de gastronomia para promover seus cursos no país. As operações começarão por São Paulo e Minas Gerais em um prazo de até 24 meses. Vamos ver se a ação da Ânima está reagindo à notícia. O papel da Ânima nesse momento sobe 0,38 e já entrou em leilão. Pouca reação à notícia sobre a joint venture da Ânima. Temporada de resultados continuando, agora mais empresas fora do Ibovespa divulgando o resultado. A primeira delas é a Alpargatas, teve uma queda de 43,5% no lucro líquido do quarto trimestre de 2015, somando 47 milhões e 800 mil reais. A receita líquida, por sua vez, subiu 11,6% para 1,13 bilhões de reais. Vamos ver como é que está a ação da Alpargatas, caindo 1,8%.
Outra a divulgar resultado foi a Ferbasa. Lucro líquido de 19 milhões no quarto trimestre, alta de 33%, e a receita líquida cresceu 13% para 936, isso no acumulado de 2015, essa receita líquida. O EBITDA ajustado em 2015 subiu para 250 milhões, né? Foi uma alta bem forte em relação ao ano anterior, que foi de 136 milhões, uma alta de quase 100%, mas a margem caiu muito forte, né? A margem subiu muito forte também, foi de 16,5% da receita para 26,7%, um bom resultado operacional da Ferbasa, as ações sobem 4,21% no pregão de hoje. Mais notícias. Segundo a coluna Radar da Veja, o BTG Pactual já avisou a Caixa Econômica Federal que não fará um aporte no Banco Pan-Americano, banco que eles compraram em parceria. Como o PAN precisa de um aumento de capital para ser viável, a Caixa procura um comprador para a parte do BTG, informa a coluna. Vamos ver como o BTG está reagindo a mais uma notícia austera sobre a gestão do BTG, caindo 0,11% as units do BTG Pactual. Continuando as notícias, segundo o Valor, a JBS suspendeu temporariamente as operações de 5 frigoríficos para ajustar os estoques e se adequar à oferta do boi gordo. Vamos ver como estão as ações da JBS nesse pregão, subindo 0,74%. Lembrando que JBS foi citada semana passada como um dos destaques negativos, tanto pelo dólar, que caiu forte, como pelos envolvimentos dela nas denúncias de corrupção que podem acabar afetando a empresa ao longo das investigações. Agora falar de Suzano, papel que cai 0,66% nessa semana. Suzano informou que pretende levantar 500 milhões de reais com emissão de CRA. Falando agora de algumas empresas que podem vir a sofrer ou sofreram OPA, né? A primeira, a Unipar Carbocloro. Para quem acompanha a Unipar, uma das ações prediletas do famoso investidor Luiz Barsi. A Unipar, nesse pregão, ela ainda, deixa eu ver se tem alguma ação com liquidez da Unipar, que a Unipar 6 opera sem estabilidade, nenhuma oscilação no preço da Unipar. A empresa foi notificada que a Vila Velha, uma das empresas que estão por trás da OPA da Unipar, pediu até 18 de março para se manifestar a respeito da OPA, se vai acontecer ou não uma oferta pública de aquisição para fechar o capital da Unipar. Outra empresa envolvida em OPA, Terios, informou ter apresentado um novo laudo de avaliação de OPA CVM e a BMF Bovespa. Ela informou isso aí, mas não informou o resultado do laudo de avaliação que está sendo feito pelo BNP Paribas. Por fim, ainda em OPA, Tectoy, né? Para quem lembra, tem uma infância, sempre que fala dessa empresa, eu lembro com certa nostalgia da infância, né? A Tectoy que marcou a infância de muita gente, para muitos investidores, talvez nem sabiam que ela tinha ação na bolsa, mas ela tem uma liquidez bem reduzida, né? Mas o papel chamou muita atenção nas últimas semanas, porque teve uma alta surpreendente, chegou a subir mais de 200% em poucos dias, nenhuma notícia no radar. Contudo, saiu agora que os controladores decidiram fazer uma OPA para fechar o capital, né? Um caso gritante, podemos dizer assim, de insider trading, porque nenhuma notícia havia sido divulgada pela empresa, nenhum comunicado. Tentamos entrar em contato com a diretoria da empresa também para saber nenhuma informação que justificasse a alta, mas agora, um mês depois da alta, eles vêm notificar que decidiram fazer uma OPA. Naturalmente, alguém já ficou sabendo dessa informação. Obviamente, a CVM vai pedir esclarecimentos e a empresa deve notificar. Mas a justificativa da Tectoy foi interessante, né? Eu até vou pegar exatamente o que saiu no comunicado, né? Essa decisão foi tomada pelos controladores diante do risco de que um eventual novo grupamento de ações possa acarretar uma nova queda nas cotações, em prejuízo aos acionistas em razão da inexistência de outras alternativas que permitam assegurar que a cotação das companhias se mantenha superior a R$1, serão objetos de oferta até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia. Ou seja, como a BMF Bovespa obriga empresas que estão valendo menos de R$1 a fazer um grupamento de ações, que inclusive a Tectoy fez e provocou logo depois uma queda nos papéis, ela, para evitar um novo grupamento e com isso desvalorizar ainda mais os papéis, ela vai fazer uma OPA para tirar o papel assim da bolsa e evitar ainda mais prejuízo para os acionistas. Bom, fechando os destaques corporativos, mais duas notícias. Primeiro, Pão de Açúcar, ela conseguiu que fosse deferido o pedido
de efeito suspensivo de decisão que determinava que as demonstrações financeiras da empresa fossem refeitas por conta das operações realizadas pela Via Varejo. A CVM havia contestado um ganho não realizado indicado pela Via Varejo em suas demonstrações de 2013 relativo a operações societárias envolvendo a Nova.com e a Bartira. O Pão de Açúcar conseguiu com isso impedir que ela precisasse reapresentar. As ações Pão de Açúcar sobem 1,91% no pregão de hoje. Para finalizar, OGEPAR anunciou a interrupção temporária da produção do tubarão martelo no dia 5 de março por até um ano. OGEPAR, que tentou até uma leve recuperação no mercado nas últimas semanas. Vamos ver como é que está no pregão de hoje. Está em leilão ainda, né? OGXP3 também, vamos dar uma olhada, os dois papéis em leilão. Mas vamos dar uma atualizada final no Ibovespa. Nosso programa foi longo hoje, muita coisa para falar. Essa semana a gente começa a ver algumas ações em queda, mas o dia predominantemente em alta. Setor financeiro aparece no campo negativo, Banco do Brasil caindo 2%, Itaú e Bradesco também caindo. O Banco do Brasil mesmo com a queda ainda sobe 30% nesse mês, estonteante para essas empresas principalmente empresas ligadas ao governo, subiram muito forte com as notícias da semana passada. Vale continua entre as maiores altas, junto com os Minas, Bradespar, Vale 5, CSN, Goal e Gerdau. Os papéis ligados a commodities metálicas liderando os ganhos do Ibovespa. Bom, eu me despeço aqui, mas não antes, deixando o convite para eu comprar ou vender hoje, 2h30 da tarde. Vai vir o Flávio Conde, vai fazer um balanço das vencedoras e perdedoras desse rally do impeachment, algo que ganhou muita força na semana passada, o rally da Lava Jato, o rally do impeachment, o que vocês queiram chamar, mas de fato é que muitas ações ganharam muito valor de mercado apenas com a possibilidade de uma alteração do governo, né? Uma alteração em quem vai liderar o país nos próximos anos. E até foi bem bacana essa pausa no fim de semana por uma reflexão que muita gente falou, que o mercado financeiro é extremamente especulativo, às vezes até atrapalha nisso, mas o mercado financeiro, querendo ou não, acabou sendo o grande fiel da balança de qual é a opinião sobre economistas, investidores e pessoas que têm um horizonte mais de longo prazo, principalmente de investimento, sobre o que esperar e o que eles estão achando sobre o campo político brasileiro, né? Sobre o futuro da política no Brasil. Querendo ou não, eles acabam fazendo um julgamento muito rápido, às vezes precipitado, mas acaba sendo muito rápido sobre o quanto que eles querem de mudança no país. Não precisa ir muito longe, basta ver a reação dos argentinos, o mercado argentino, à eleição do Macri, antes mesmo dele ser eleito, como é que foi essa mudança, né? O mercado precifica a expectativa e não espera o fato acontecer para fazer preço. Bom, depois dessa reflexão me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, cuidado que essa alta não pode ser tão consistente, né? Os analistas já alertam que pode ter uma escassez de comprador, querendo ou não, se a gente tirar as commodities da alta de hoje, a gente poderia ter um pregão mais perto da estabilidade, então vale a pena ficar de olho nisso. 2h30 da tarde a gente se encontra para falar mais sobre Bolsa no Comprar ou Vender. Para quem não vê, a gente se vê na semana que vem com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!